Na clínica você não consegue fazer muita coisa pra ter paciente. Você fica muito na espera. Você se forma, você faz cartão, pega uma sala e fica sentado esperando. O que é muito frustrante. Não foi necessariamente algo que era o seu sonho, criar conteúdo, mas foi uma forma que você encontrou de começar. Foi estratégico. Foi totalmente estratégico. E que interessante isso do ser vista, porque como assim eu vou ficar postando ali um monte de gente que eu não conheço? Tem gente da sua vida inteira que você estudou na escola. Ai, sim, tem mesmo. Tem uma pessoa que você conheceu num resort no Nordeste quando você viajou. Sim. E aí aquela pessoa te segue no Instagram e de repente você vai começar a falar lá. Sim. Então, me conta sobre isso, de ser vista. Às vezes a gente fala essa coisa assim, criação de conteúdo. Parece que vai assim crescendo, parece que é uma coisa. Meu Deus, ela cria conteúdo. No começo é muito desconfortável porque você tá meio que falando com ninguém, né? Esse vídeo até falei de engajamento, por isso que eu não falei, pessoas que adoraram. É muito hate, assim. Então, às vezes, engajamento é isso também, né? Mas eu não quero virar blogueiro. Por que é virar blogueiro? É muito menos sobre você e é mais sobre a relação que você faz com as pessoas ali. A gente pensa que a pessoa só tá ali passivamente vendo o teu conteúdo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Entre Um e Outro. Eu sou a Rafaela Casarotto, sou psicóloga, psicanalista e fundadora do Espaço Nós, um espaço de saúde multiprofissional com 27 profissionais da área da medicina, da psicologia e da nutrição. Esse projeto surge do desejo de compartilhar com você, também profissional da área da saúde, os desafios reais da clínica e da gestão do consultório do dia a dia. Por isso, o convidado é sempre um profissional do Espaço Nós, que a gente vê que vive na prática esse tema no dia a dia. E entre um e outro paciente, hoje, a Nadine Calzolari, nossa psicóloga, vai trazer para vocês o assunto de criação de conteúdo. Então, quero começar te perguntando quem é você, o que você faz e como que você chegou aqui no Espaço Nós. Eu sou psicóloga, psicanalista, sou formada na PUC Paraná, aqui de Curitiba. Eu cheguei aqui no Espaço Nós, na verdade, como paciente. Eu vim aqui para um atendimento com a Jéssica, a nutricionista daqui, e eu era bem na época que eu tinha acabado de me formar, tava procurando uma sala. Eu lembro que tava sentada ali esperando e a porta da sala tava aberta. E daí eu cheguei, eu vi uns livros do Freud, vi umas coisas do Lacan, eu falei, interessante. Daí eu pedi o teu contato e a gente começou a conversar. Desde então é a primeira sala que eu chamo de minha, né? Convido todos os meus pacientes e tudo mais. É muito legal lembrar desde a nossa primeira conversa. Eu lembro que a gente conversara super tarde da noite, não sei se você lembra disso. E aí a gente super se conectou ali na conversa, você falou que tinha vindo como paciente e desde lá eu percebi que você já entendia o quanto a criação de conteúdo era algo importante pra você. Porque me chamou muito a atenção que eu pensei, nossa, que interessante. Essa psicóloga acabou de se formar e ela já tá pensando nisso. Isso não era algo que eu pensava quando eu tinha acabado de me formar. Então eu queria te perguntar como que a criação de conteúdo, compartilhar esse conhecimento nas redes sociais surgiu pra você. Bom, como eu sou formada depois de 2020, né, onde criação de conteúdo já tava muito em alta, é uma coisa que eu sempre vi, assim, pessoas se formavam antes de mim, criando conteúdo, postando vídeo, começando a postar stories e tudo mais, então eu via já esse movimento. Principalmente profissional da saúde, né, que trabalha muito com clínica. Eu sempre percebi que isso tava ganhando uma proporção muito maior do que uns anos atrás a gente via, assim. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria clínica desde muito cedo, assim. E sempre psicanálise. Assim, eu gostava da psicologia analítica também, antes. Que faz sentido, né? Sim, tem uma história parecida ali. Até que eu comecei a fazer análise e tal, e daí eu falei, não, realmente é psicanálise. E nunca mais mudei, assim, nunca tive essa dúvida. E a clínica, ela é algo muito... Você fica muito na espera, né? Na clínica você não consegue fazer muita coisa pra ter paciente, assim. O que é muito frustrante. É sempre aquela coisa, né? Você se forma, você faz cartão, pega uma sala e, tipo, fica sentado esperando. E você falou que eu mandei mensagem tarde da noite, e é muito a minha cara fazer isso, assim, porque eu não tenho paciência pra esperar nada. Assim que eu consegui teu telefone, eu já quis mandar mensagem, e criação de conteúdo foi muito assim também. Porque eu queria atender, eu queria começar logo, então eu tenho que criar conteúdo, então é isso mesmo que eu vou fazer.
Então, assim, eu não digo que era necessariamente um desejo meu, eu não via assim como, compartilhar meu conhecimento, sabe? Não era tão romantizado, assim. Mas eu via como algo que eu tinha que fazer pra atingir meu objetivo, assim. E ao longo do tempo eu fui criando gosto por isso, sabe? Hoje até, eu já tenho pacientes, assim, eu já tenho todo o meu perfil ali, porque hoje falam muito também sobre o perfil ser um cartão de visita, né? Então eu já tenho ali, assim. Então qualquer pessoa que chega lá no meu perfil, vê os meus vídeos, gostei, vou mandar uma mensagem. Eu sinto que eu não preciso mais ficar alimentando isso, mas eu faço porque eu gosto. Hoje eu começo a ver essa de compartilhar conhecimento, me comunicar, enfim. Então é um pouco disso. Até se expressar. Você sente que é uma forma de se expressar? Com certeza. É uma forma muito de comunicação mesmo, assim. Eu descobri uma paixão minha por comunicação, sabe? De várias formas, assim. Depois que eu comecei a criar conteúdo, comecei a escrever, sabe? Então parece que eu também me coloquei num lugar, assim, de ser vista, sabe? O que é bem importante pra mim, assim, até na minha vida pessoal. E que interessante isso do ser vista, porque eu acho que essa é uma dificuldade que muita gente relata quando pra pensar sobre essa criação de conteúdo. Como assim eu vou ficar postando ali um monte de gente que eu não conheço? Tem gente da sua vida inteira que você estudou na escola. Ai, sim, tem mesmo. Tem uma pessoa que você conheceu num resort no Nordeste quando você viajou. Sim. E aí aquela pessoa te segue no Instagram e de repente você vai começar a falar lá. Sim. Então, me conta sobre isso, de ser vista. Como que foi, assim, o primeiro vídeo que você postou? Você fez um perfil profissional? Como que foi isso? Eu fiz um perfil profissional, só que assim, ele tá esquecido e eu só não apago porque eu não lembro assim. Tipo, porque ele tá parado lá, faz anos. Assim. Eu fiz muito nessa tentativa, assim, de separar, sabe? Eu quero que esse perfil seja só profissional pra exatamente isso. Não quero que a galera da escola veja, que, sabe, que essas pessoas que não estão mais na minha vida, assim, vejam isso, que eu não sei se me apoiam ou não, porque o Instagram tem muito isso, né? Vai saber quem que tá lá. Então eu fiz essa separação, assim, até que eu comecei a... Sabe que eu não lembro? Mas eu acho que foi uma questão de seguidores. Eu tenho 900 pessoas aqui. Por que eu vou jogar elas fora, sabe? Então foi meio que isso, assim. Mas eu acho que, como qualquer pessoa, foi um grande desafio. Eu lembro de primeiros vídeos que eu postava, eu, tipo, postava e jogava o celular longe, assim, sabe? Tipo, eu não quero esquecer que postei, assim. Hoje você tá com quantos seguidores? No Instagram eu tenho 10.800, se eu não me engano. E no TikTok eu tenho 12.300. Que legal. É, bem legal. Bastante gente, nossa. É. Você para pra pensar, né? 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E, tipo, em rede social parece que não é muita gente, né? Tipo, 10 mil. Você vê pessoas com 10 milhões, assim. Mas quando você para pra pensar 10 mil pessoas numa sala, é muita gente. 10 mil pessoas interessadas no Sim. que você diz, né? Sim. Pra quem tava com medo de ser vista, deve ser interessante, né? Muito. E tem muito disso, assim, o começo é muito desconfortável porque você tá meio que falando com ninguém, né? E isso é frustrante mesmo. A gente geralmente não tá acostumado a gravar, geralmente não tá acostumado a postar, e daí você vai lá, você dá toda a tua alma pra fazer um vídeo legal. E daí ninguém curte, ninguém comenta, só as pessoas que você pediu, sabe? Só sua mãe, seu pai, seu marido. Nossa, maravilhoso! Ótima profissional! Então é frustrante, assim, mas isso é uma coisa que com o tempo, você criando uma audiência, você vendo as pessoas se conectarem, isso motiva muito, assim. Então, quando eu falo que eu comecei a ver o meu desejo por me comunicar e por ser vista, veio muito desse lugar, assim mesmo, ver que tem gente me ouvindo, sabe? Então, foi muito importante pra mim e com certeza isso tem um papel muito grande, assim, no porquê eu ainda crio, sabe? Se fosse criar pra minha mãe, pro meu pai, minhas amigas, tipo, provavelmente não ia estar criando, entendeu? Não foi necessariamente algo que era o seu sonho, criar conteúdo, mas foi uma forma que você encontrou de começar. Foi estratégico. Foi totalmente estratégico. E deu resultado. Hoje tem aí 10 mil seguidores. É legal porque eu vi, né, você começando do zero pacientes aqui. E hoje você tem, acho que 15 horas aqui por semana, então mais de 15 pacientes só aqui presencial. Então isso é muito legal. Então você decidiu usar aquelas pessoas que estavam ali e aproveitar e começar ali mesmo, naquele Instagram que você já tinha. Como que foi isso? Você achou que isso foi uma boa estratégia? Funcionou pra você? Eu
acho que foi uma boa estratégia, assim, no fim das contas, realmente tinha 900 pessoas ali, e com o tempo eu fui recebendo um feedback de pessoas que eu nunca achei que ia receber, sabe? E isso é muito legal, porque a gente pensa muito no... Ai, que vergonha, né? Sei lá, e tal. Mas aí, de repente, vem pessoas que você achava que não gostavam de você, sabe? Ou pessoas que, às vezes, você vê na rua, não cumprimentava, mas até que a pessoa te manda uma DM e fala, cara, eu gosto muito dos teus vídeos. Então... eu acho que foi uma estratégia boa por causa disso, assim, também permitiu que eu me conectasse com as pessoas que já estavam lá, porque Instagram pessoal, as pessoas comparadas ali, a maioria das pessoas só vê teus stories, assim, né, nem curte, nem comenta, nem nada. Então quando você começa a criar conteúdo dali, te permite essa conexão, assim, o que eu acho que é uma boa estratégia no fim das contas, sabe? Eu acho muito interessante, porque aqui no espaço eu comecei a criar conteúdo no sentido assim de compartilhar mesmo o dia a dia aqui do espaço, então fazer os vlogs mostrando o dia a dia, e eu fui vendo como a rede social ela é um canal de comunicação mesmo. É possível você estabelecer laços, parcerias com pessoas que você não iria fazer isso. Exato. Se não fosse aquele ambiente ali. É muito menos sobre você e é mais sobre a relação que você faz com as pessoas ali. Eu vejo isso também. E os frutos que você consegue ir, as oportunidades que vão surgindo, os laços que vão surgindo. Então é bem interessante quando você fala sobre essa comunicação, assim. No começo ali, então, ninguém interagia, normal. Como que é hoje? Hoje você tem pessoas que você sempre conversa ali, as mesmas pessoas? Tenho, juro que eu tenho, assim, eu tenho pessoas que eu vejo que me seguem e sempre curtem e tal, sempre curtem os stories, e eu vejo pessoas que sempre comentam, sabe, mostram que elas são, assim, mostram o que elas gostam no conteúdo que eu crio, assim, às vezes eu tenho pessoas que me mandam um DM do nada, assim, tipo, porque agora eu comecei a postar sobre livros, sobre séries e tudo mais, que é um grande interesse meu, então eu comecei a abrir essa porta do meio de comunicação, sabe, então vem assim, às vezes, você já leu esse livro aqui? É super psicanalítico. A pessoa do nada, não tá nem respondendo nada, ela só me manda uma DM. Isso é muito louco, tipo, ela lembrou de mim, sabe? É muito louco, porque a gente pensa que a pessoa só tá ali passivamente vendo o teu conteúdo. Muitas vezes você tá entrando na vida dela, assim, às vezes até sem ela perceber, sem você perceber. Então é bem interessante isso. E é muito legal, porque essa questão dos livros e das séries, eu vi um vídeo seu indicando um livro. Eu comecei a ler o livro. Meu Deus, muito bom o livro, muito bom. Devorei um sábado e um domingo, devorei o livro. E porque você indicou. E aí eu vi uma outra amiga comentando no post da Nadine, eu pensei, essas duas pessoas, elas têm bom gosto, eu vou ler o livro. E aí era muito bom, o livro é... Eu que nunca conheci os homens. Muito bom. E aí, quando eu terminei, eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar com ela. Exato. Eu preciso falar, porque você quer falar com aquela pessoa que te deu aquela dica, você sabe que a pessoa quer falar sobre isso. Exato. Então, isso é muito legal. Sim. E esse livro foi bem interessante, porque muita gente mandou mensagem depois, sabia? Sério? Falando, porque esse livro toca, né? Toca muito. Esse livro, se você não parou nas primeiras 10 páginas... E esse nome, eu acho que ele te deixa curiosa. Claro. E no fim, você descobre por que o tal do nome. É, sim. Sim, sim. E tipo, vamos só falar do livro agora. E sobre os conteúdos em si? Porque esse conteúdo, por exemplo, eu achei muito legal, né? Que é sobre os livros, os filmes. Eu vejo, aqui no nosso dia a dia, até conversando, eu vejo que você é super ligada a essa questão mais de arte, de inspirações. E eu queria entender em relação aos conteúdos. Você sente que mudou muito o teu conteúdo? Desde quando você começou? Como que você vê isso? Ah, com certeza. Eu acho que no começo eu fazia o que dava. Eu sempre falo isso, assim, como por conta do espaço, a gente conhece muita gente da área, que trabalha com clínica e tá todo mundo nesse dilema, assim, começa a criar conteúdo, não começa, tal. E eu sempre falo, começa, porque o primeiro vídeo que você postar com certeza vai ser o pior de todos. Então faz de uma vez, entendeu? Se livra de uma vez, porque você começa a aprender com eles. Eu acho que cada um vai levar isso de uma forma, né? Essa frase também, ela é intensa, mas eu vejo como uma coisa, se livra logo, sabe? Já que você quer começar, começa logo e daí vai aprendendo. Então, era exatamente isso que eu fazia. Tipo, eu fazia o que dava, tentava organizar ali alguma coisa. E com o tempo eu fui entendendo o que eu queria, o que eu não queria, como eu queria me comunicar, com quem eu queria me comunicar. E você vai desenvolvendo um estilo, assim, muito parecido com a clínica, né? Você vai fazendo, de repente, quando você para pra analisar a forma que você atende, a forma que você cria conteúdo, você entende qual que é o teu perfil, qual que é o teu estilo. Hoje em dia, com certeza, tá mais concreto, assim, a forma que eu crio conteúdo, sabe? O processo que eu crio. Eu acho que com certeza mudou muito. E como é que é esse processo de criação? Existe uma organização prévia?
Porque eu acho que isso que a Nadine, pra você que tá assistindo, tava falando, é muito legal, que é só começa. Você tem que começar. Até pra ser ruim, você tem que começar. Exato. Pra ficar bom. Exato. E aí você começou, e aos poucos você foi desenvolvendo o teu jeito. Como é que é isso hoje na tua vida? É algo que você estabelece um horário, um dia? Você faz coisas pensando na criação de conteúdo? Então, hoje, na verdade, tá bem mais organizado, assim. Agora, 2026, eu tenho um processo, assim. Antes era, eu quero falar disso. Abria o celular e falava. Roteiro? Mais ou menos. Tipo, eu organizava um roteiro porque eu via que eu me perdia. Então, eu precisava de uma estrutura, assim. Mas, assim, nada muito robusto também, sabe? Então, eu passei quase 2 anos aí nessa de não ter um processo. E daí, esse ano teve uma virada, assim, na forma que eu vejo criação de conteúdo. Aí eu falei, eu vou realmente organizar isso, assim. Separei quadros, né? Eu posto um vídeo sobre uma indicação cultural, seja filme, série, livro, com uma análise psicanalítica, assim, relacionando esses 2 pontos. Outro que fala um pouco mais sobre a teoria ou a prática clínica da psicanálise. Daí pode ser pra quem é da psicanálise ou pra quem tem interesse nisso, mas eu acho que mais profissionais vão se identificar. E o outro são coisas mais cotidianas, assim, algumas frases que eu vejo as pessoas falando muito, tanto no consultório quanto fora, coisa meio que conteúdo pra todo mundo, né? Eu tenho isso separado e eu vou fazendo roteiros. Ao longo do mês eu penso, esse tema é legal, eu vou lá e faço um roteirinho, daí eu faço só primeiros pontos que me vêm, assim. Daí depois, sei lá, passo uma semana, eu vou lá olhar de volta, daí eu vou desenvolvendo ele. Hoje eu tô com esse processo mais organizado, eu tenho um dia no mês onde eu gravo tudo, o que é muito bom. Leva mais tempo? Leva, mas fica mais organizado. Senão, 3 vezes por semana eu tenho que gravar. Pra mim, consome muito meu tempo, assim, eu prefiro que seja mais de uma vez só. E daí eu tenho uma editora também, o que torna o processo muito mais leve, sabe? Eu faço a parte criativa, ela me ajuda na parte visual e ela faz a edição, que é uma coisa mais técnica, né? Hoje tá um processo mais estruturado do que qualquer outro momento, assim. Mas isso demorou o quê? Mais de... Quase 2 anos. Quase 2 anos. Porque eu acho que é legal de compartilhar é que, às vezes, a gente fala essa coisa assim, criação de conteúdo. Não sei, parece que vai, assim, crescendo, parece que é uma coisa. Meu Deus, ela cria conteúdo, ela tem um social media, um editor. Sim. E, na verdade, é literalmente você colocar o seu celular e falar Exatamente. qualquer coisa sobre o teu trabalho, um insight que você teve. Então, como você disse, começar do jeito que dá, no sentido de, pô, por muito tempo, você literalmente colocava o celular aqui com esse fundo e gravava. Exatamente. E o resultado vinha. Com certeza. Os pacientes vinham. Com certeza. Você sente diferença? Eles dão mais resultado? Dão menos resultado? Não sei se eu percebo mais ou menos resultado, sabe? Mas eu acho que é uma coisa muito por mim, assim, e talvez em algum momento eu perceba mais resultado, mas eu comecei a querer passar uma imagem mais profissional na criação de conteúdo, sabe? Antes eu queria passar uma ideia mais, assim, a gente aqui conversando. Então eu abria a câmera, falava, o que super dava certo e é super legal, na verdade, eu gosto disso também. Mas eu comecei a querer falar, não, acho que eu quero ter um editor, gravar tudo certinho, ter um roteiro, por uma questão mais profissional mesmo, assim, comecei a ver com outros olhos e eu queria passar isso para os meus seguidores, né? Enfim, nas redes sociais. É interessante esse ponto, porque você mudou, você estruturou, não porque precisa estruturar pra dar o resultado que você precisa, que você quer, Exato. que é trazer os pacientes. Porque o objetivo final disso é você trazer pacientes pro seu consultório. É você falar um pouco do teu trabalho pra quem fizer sentido poder usufruir do teu trabalho de alguma forma. Exato. Então você estruturou não porque não tava dando resultado, mas por um desejo seu. Eu acho interessante esse insight porque muita gente acha que precisa ter o editor, ter o câmera, tudo isso antes de começar. E de qualquer forma, o resultado ele tava vindo. O resultado ele vem. Não precisa ser o vídeo super editado, a coisa super estruturada. Total. Eu já vi outros criadores de conteúdo falando sobre isso, que o vídeo que você menos botou esforço é o vídeo que viraliza, é o vídeo que mais dá resultado. E eu vejo muito isso, assim. Sério? Como é que é isso? Tipo, o quadro lá de livro, série, são os quadros que mais demandam, assim, mentalmente, sabe? Porque eu preciso reassistir o filme, pego todos os meus insights, pego umas análises, tento organizar num roteiro. Então demanda muito, né? Mais do que pegar um tema que a gente já pensa constantemente. Assim, são os vídeos que menos me dão retorno, sabe? De, tipo, comentários, seguidor e tal. Por mais que tenha algumas pessoas que se identificam com aquilo e mandam mensagem e tal, mas não é a maioria das pessoas. E essa questão de editor e essa coisa bem profissionalizante, assim, ela não adianta nada. Se você não sabe fazer um roteiro legal, se você não se sente bem com a câmera, não adianta nada. E não tem nada mais desconfortável do que alguém
que não se sente bem com a câmera, sabe? Então, antes de você dar esse passo, trabalha isso. Organiza isso. Percebe como você pode se sentir melhor. Como que é o roteiro que você se sente bem falando. Até lá, você vai ter que ficar desconfortável, é normal. Chega nesse ponto pra daí pensar em tornar algo mais profissional, investir dinheiro nisso também, investir tempo e tudo mais. Bem legal essa forma de pensar. E eu penso que é impossível esse conteúdo ser bom se você não tá confortável na forma como você tá fazendo esse conteúdo. Exatamente. Por exemplo, pra mim hoje é mais possível esses vídeos mais caseiros. Eu acho que eu me sinto mais confortável fazendo esse vídeo que eu coloco ali e eu falo com a câmera. Pra mim é o que faz sentido. E se eu for me forçar a chamar e a ter um editor, enfim, eu vou transmitir isso de alguma forma e esse conteúdo não vai ser bom. Nem pra mim, nem pra quem tá assistindo. Eu acho. Porque você tem que estar confortável. Por exemplo, eu tenho a minha videomaker ali, é a minha melhor amiga. Então, se eu erro, a gente dá risada. Também, se ela me dá uma direção, eu levo super na boa. Às vezes, se é uma pessoa que você não conhece, você tá muito no começo ainda, ou pelo menos você não se sente confortável com a câmera, só atrapalha. Então, você precisa ter um processo que você fica confortável. Acho que esse é o principal, assim. Gravar aqui, sem edição, sem nada, sozinho, fica fazendo, tá ótimo. Agora, se é num cenário, com não sei o quê, assim que você se sente bem, então é nisso que você tem que investir. Eu sou muito essa defensora de seguir a tua intuição, sabe? Seguir aquilo que te faz bem. E sobre esses conteúdos que você disse, às vezes a gente posta umas coisas e a gente acha que não vai dar nada e é bem esse que dá certo. Você já teve essa experiência? Como que foi isso? Com certeza. Eu tenho vídeo no TikTok, eu juro pra você, que até hoje eu recebo comentário, eu recebo curtida que eu postei há 1 ano atrás. E assim, é um vídeo que eu não me preparei nada. Eu respondi uma pergunta X, não tava nem nessa sala, tava em outra sala, porque a minha sala aqui tava com alguém, tudo improvisado, assim. E é um vídeo que me dá retorno, de engajamento, né, pelo menos. Tem uns, assim, que sabe lá Deus por quê, que acontece. A gente vê que tem uma movimentação diferente. E sobre o que é o vídeo, que agora eu fiquei curiosa? Sobre duração de sessão variável. Ah, nossa, polêmico. Então, engajamento assim, é muito hate. Na verdade não é polêmico, né? Pra gente não é. Pra gente não é, mas nem um pouco. Enfim, pras pessoas talvez sejam. É super polêmico. Pra outras abordagens da psicologia, é também, isso? Também, pra outras abordagens. E esse vídeo até falei de engajamento, por isso que eu não falei, pessoas que adoraram. É muito hate, assim. Então, às vezes, engajamento é isso também, né? Como você lida com isso? Isso aconteceu muito? Cara, aconteceu algumas vezes. Eu acho que no começo eu ficava bem mal, assim. Eu me questionava muito, sabe? É uma coisa muito louca, assim, você vê várias pessoas dizendo coisas que você não escuta na tua vida, sabe? Com seus amigos ou com a sua família. Me chamando de antiética por causa dessa questão da duração variável. Eu não entendi nada de psicanálise. Tipo, a pessoa pode ser contra, mas falar que é antiético. E isso era uma coisa que mexia muito comigo, assim. Eu tô me comunicando errado. Até eu entender, em algum momento, que aquele vídeo não foi pra ela. E além de que, assim, se você tá espalhando hate na internet, tem um grande problema. É completamente bizarro que alguém faça isso, assim. Então, hoje em dia, eu acho que eu lido mais na boa, mas também faz tempo que eu não viralizo pro mal, sabe? Porque às vezes acontece isso, você viraliza pro mal e agora tem que aguentar, tipo, tem que fazer. Ou apaga, né? Mas é legal isso que você diz, né? Esse vídeo não era pra ela. Porque é interessante a gente pensar que um vídeo, ele é sempre para alguém. Quando a gente grava, quando a gente cria um roteiro, a gente precisa pensar pra quem que a gente tá falando. E eu vejo isso de uma forma muito interessante no teu conteúdo. Que você se comunica ao mesmo tempo com os pacientes, com a sociedade no geral, porque eu acho que você traz insights interessantes sobre a cultura, sobre a vida, mas também sobre a prática clínica, com os profissionais. Então, acho que você tem essa habilidade de falar especificamente pras pessoas. O que eu vejo é que os profissionais, muitas vezes eles falam pra mim assim, mas eu não quero virar blogueiro. Por que é virar blogueiro? Não é. É muito diferente quando a gente tá postando em rede social. Por exemplo, quando a gente postava no nosso Instagram pessoal, a gente postava aquele conteúdo bonito. Você quer parecer que você tá bonita. Toda gatinha. Gatinha, tipo, aesthetic, conceitual. Sim. Você tá com o lookinho bonito. A sua intenção ali no teu perfil pessoal é realmente se mostrar ali, tá bonita. Quando a gente tá pensando num Instagram profissional, é muito diferente a sua intenção. E eu acho que isso não fica claro às vezes pros profissionais. Porque a gente abre ali o
teu Instagram e você tem muitos vídeos. Mas eu não vejo você postando intimidades suas, detalhes da vida pessoal. Você não posta o café da manhã, treino, janta. E ao mesmo tempo, quando a gente para pra pensar em você, eu diria, a Nadine é alguém super presente nas redes sociais. Então isso é muito interessante da gente pensar como não é sobre você compartilhar a sua vida e virar blogueira, mas é você compartilhar o que intencionalmente você quer compartilhar, que vai fazer você transmitir quem você é enquanto profissional. Então, você compartilha teus estudos ali nos stories. São coisas muito pontuais que faz as pessoas conseguirem ler um pouco de quem você é, do teu conhecimento e trazer esses pacientes pro consultório, que esse é o objetivo final. É com intenção, a intenção de mostrar o teu trabalho e trazer esses pacientes pro consultório. Eu acho que é muito isso. Tem um meio termo aí, sabe? Porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu fui muito atrás, assim, de como fazer, o que eu tenho que mostrar, o que eu não tenho. Porque como psicólogo, psicanalista, então, nossa, a gente tem essa coisa do limite, né? Entre a nossa vida pessoal e profissional com o paciente. Então, como que eu vou me posicionar em rede social, sendo que eu tenho que ter esse muro entre o paciente, né? E foi algo que eu fui aprendendo com o que eu me sentia confortável, sabe? Porque no começo eu via muito assim, você quer criar conteúdo e ser seguido por isso e tal, você precisa mostrar a tua individualidade e tal. Então, no começo, eu mostrava muito minha individualidade, mas de formas diferentes do que eu faço hoje. Eu realmente acho que precisa ter um meio termo, assim, sabe? Você precisa mostrar a tua individualidade mesmo. Que tipo de profissional você é? Algumas coisas que você se sente confortável em mostrar mesmo. Como que você se sente confortável? Coisa pequena, sabe? A gente chegou aqui hoje e o dia tá bem nublado, com chuva e tal, e eu amo. Eu sempre... Eu amo várias vezes que eu venho aqui tem uma janela enorme na nossa sala, e daí eu posto e eu falo assim, nossa, eu amo esse tempo. Então, toda vez que tá, eu venho e posto, sabe? Quando eu venho aqui e eu vejo esse tempo, eu falo assim, cara, eu vou postar, sabe? São coisas pequenas da tua individualidade, assim. Eu acho que nos meus vídeos também, eu costumo falar de uma forma mais irônica, fazendo umas piadinhas, assim. Que é seu jeito. Que é o meu jeito, sabe? Então, quando a gente fala sobre mostrar a individualidade, eu acho que se trata muito disso também. Muito mais do que postar teu café da manhã, sabe? Se não quiser, não posta. Mas é importante que você mostre alguma coisa de quem você é. Porque se você for muito rígido nessa vida profissional, ninguém quer seguir alguém rígido. Instagram não é o lugar pra você ser o médico que sabe de tudo e é só isso que você mostra. Alguma coisa você vai ter que mostrar. Acho que vulnerabilidade pode ser a palavra, sabe? Precisa encontrar um meio termo nisso, assim. Algo da tua essência. Exato. Que você precisa demonstrar ali. Não significa que você precisa postar a tua rotina. Porque você pode postar a tua rotina sem mostrar a tua essência. Exatamente. Todo mundo posta a mesma foto no espelho da Smart Fit, sabe? Tipo, não tem essência nenhuma, entendeu? Não tem problema nenhum fazer isso, né? Mas é uma coisa repetida que não mostra essência nenhuma. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão do mercado, assim, o que hoje, né? O que tem mudado no mercado de saúde. E algo que é muito interessante, que a gente vem percebendo, é muito importante que quando você vai postar, você dê um contexto. Então, uma coisa é você postar só aqui a foto da chuva, e outra coisa é você postar a foto da chuva e colocar escrito. Sim. Ai, adoro dias... O que você colocou? Você colocou? Ah, eu coloquei uma coisa assim. Hoje eu coloquei... Eu amo esse clima curitibano. Isso é a tua essência. Sim, exato. E parece tão bobo, né? E parece bobo, mas se fosse só a foto da chuva, isso não vai comunicar muita coisa pra ninguém. E o que a pessoa vai começar a conectar é com esse contexto. Então é algo que eu tenho percebido que as pessoas têm falado bastante sobre isso, nessa nova era de criação de conteúdo. É importante você dar contexto. Exato. E eu vejo muito isso no postar stories e pôr uma legenda, sabe? Porque já mostra o que você tá querendo passar. Então isso é realmente, eu acho que é muito importante, assim. Você não fica perdido, né? Fica solto. Nadine, pra encerrar, minha última pergunta é sobre superficializar a clínica, superficializar o conteúdo. Eu percebo aqui nos profissionais, quando a gente vai fazer os roteiros, os vídeos com os profissionais, a gente tem muito medo de sintetizar demais. Então, às vezes a gente pedia pros profissionais, manda um esboço do que você quer falar no vídeo. E eles mandavam, assim, 3 minutos de áudio. Então, eu acho que existe um medo nosso de resumir demais, sintetizar demais. E hoje eu vejo como
sintetizar é uma arte. E quando a gente pensa nessa questão de criação de conteúdo, existe essa necessidade. A gente tem que aceitar que você não vai conseguir falar tudo e explicar tudo ali. Como que é isso pra você? Isso sempre foi um grande medo meu, assim. Inclusive, antes mesmo de eu me formar, eu via vídeo de outras pessoas e falava, nossa, imagina, não falou de XYZ, não, que absurdo. Não explicou essa variável, essa outra variável. Exato, eu via muito assim. Então, logicamente, quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha muito medo disso. Você precisa aceitar que você não vai conseguir. O que é bem difícil também aceitar isso, sabe? Porque daí você recebe comentário. Ah, mas isso daí, não, você não falou sobre XYZ. Não, Rafa, você não tem ideia a quantidade de vezes que eu já respondi comentários com a mesma coisa. Sim, não falei sobre isso. Afinal, é um vídeo de 1 minuto. Eu ainda não consegui desapegar desse comentário. Sempre tem que falar alguma coisa. Mas é isso, sabe? Tipo, é óbvio que eu não falei tudo. A psicanálise, quantos seminários do Lacan tem? 50 anos o Freud ficou lá publicando livro, texto, ensaio, não sei o que mais. Você acha que eu vou conseguir falar tudo isso num vídeo de 1 minuto? Não tem como, assim. O importante, eu acho que é sempre deixar isso claro no vídeo de alguma forma, sabe? Eu postei um vídeo falando sobre quando você repete o que o paciente falou e às vezes o paciente ri, às vezes ele chora, às vezes ele trava. Eu falei, daí você encerra a sessão. Daí eu falei, brincadeira. Porque às vezes é verdade, mas às vezes não é. Então, precisa ter alguma coisa ali que mostra que eu tô falando isso não é uma verdade absoluta. Então é um medo válido, assim. Mas não tem muito como fugir. Senão você vai fazer vídeo de 10 minutos e ninguém vai assistir. Ninguém vê um vídeo de 10 minutos no Instagram. E se você fizer um vídeo de 10 minutos, ainda assim, você não Exato. vai conseguir. Você vai fazer uma aula de 50 minutos, mesmo assim, você não consegue alcançar tudo que você precisa em uma aula ou em um vídeo. Então eu vejo que isso realmente faz parte. E eu vejo que pra nós é até um exercício, enquanto psicólogos, psicanalistas, profissional da área da saúde, a gente aprender a explicar sobre o nosso trabalho de uma forma que as outras pessoas possam entender. Porque o nosso trabalho não foi feito pra gente ficar conversando só entre nós. As outras pessoas precisam entender, pelo menos alguma coisa, alcançar alguma coisa. E o conhecimento não serve de nada se não alcança as outras pessoas. Igual eu falei, não adianta tudo aquilo de seminário, tudo aquilo de livro, a gente ficar aqui horas e horas e horas falando sobre as coisas. Precisa chegar em pessoas que estão fora dessa bolha, né? E acho que criação de conteúdo é muito isso também. Você conseguir estourar a bolha de alguma forma. E a forma que você vai conseguir é muito individual, assim, como que cada um faz, né? Perfeito. Ai, muito obrigado. Obrigada a você, Rafa. Amei te receber, de verdade. Muito obrigado. Saio daqui mais inspirada para eu criar mais conteúdo. Que bom. Espero que você que tá escutando também veja como isso é algo possível, isso é algo alcançável e que você pode começar também a fazer isso, levando em consideração todas essas dicas que você trouxe, esses insights super preciosos pra nós. E eu tô bem animada. Ai, que bom. Pra recomeçar, na verdade, a minha jornada e espero que inspire você por aí também. Esse foi o episódio de Entre Um e Outro, onde a nossa psicóloga Nadine Calzolari trouxe, entre um paciente e outro, os insights dela sobre a criação de conteúdo. E a gente volta no próximo episódio com outra dificuldade da clínica e da gestão do consultório do dia a dia. Até a próxima!